Olá, estamos aqui para falar um pouco sobre o trabalho final referente à disciplina estatística ofertada pela Universidade Federal de Lavras. Esse estudo foi denominado como um estudo estatístico sobre gêneros, etnias, sexualidade e seu impacto no ensino superior. Meu nome é Estela e sou estudante de Ciência da Computação da UFLA. Olá, meu nome é Matheus, estudante de Engenharia Florestal da UFLA. Então, foi proposto um estudo estatístico. Eu e minha amiga optamos por realizar uma análise probabilística levando em consideração a proporção de mulheres em relação ao número de homens. Para estender nosso estudo, foi realizada uma análise levando em consideração a proporção de mulheres negras, pardas e indígenas que ingressaram na Universidade Federal de Lavras. Segundo a Lei 12.711 de 2012, o governo federal garantiria que em 2016, 59 universidades espalhadas pelo Brasil, pelo menos 50% das vagas seriam destinadas a cotas. Então, a definição das variáveis de estudo. Primeiramente, definimos a população-alvo do estudo, que no caso eram os alunos aprovados no processo seletivo da UFLA. A definição das variáveis de estudo foram os tipos de variáveis analisados. Nome do aluno, que é a variável qualitativa nominal, o sexo, que era a variável qualitativa nominal, a cota, que era a variável qualitativa nominal, e a cota racial, que era a variável qualitativa nominal. Logo em seguida, a gente precisou definir o tamanho da amostra. A gente utilizou um P de 0,5, que é uma abordagem conservadora. E jogando nessa fórmula, a gente obteve que uma amostra significativa para a gente seria de 661,48 amostrados. No caso, a gente arredondou para 662. Porém, a gente conseguiu amostrar 977 alunos. Pelo seguinte processo de amostragem. Foram selecionados dois conglomerados, o de 2017-1 e o de 2017-2. Logo em seguida, foram amostrados 11 cursos de 2017-1, todos aleatoriamente. Depois, 3 de curso de 2017, também 2017-2, também aleatoriamente. Logo após, cada curso foi separado os candidatos do sexo feminino. Então, a gente agrupou em dois grupos distintos, o do sexo masculino e o do sexo feminino. No grupo do sexo feminino, foram agrupados as mulheres que utilizaram cotas, dentre essas mulheres que utilizaram cotas, as que utilizaram cotas raciais e o restante que utilizou ampla concorrência. Então, após o processo de amostragem, foi realizado um estudo descritivo. No gráfico, pode ser observado a distribuição dos alunos ingressantes pelo SISU-UFLA no ano de 2017. Como pode ser observado, o número de homens e mulheres é relativamente comparável. Porém, o número de mulheres com cota racial é bem inferior ao restante da amostra. Logo depois do estudo descritivo, iniciamos os testes de hipóteses a fim de estender nossas pesquisas, abordando uma hipótese secundária. Bom, a nossa hipótese primária H0 foi definida como sendo o número de homens no ensino superior maior do que o número de mulheres. Já a nossa hipótese secundária H0 foi definido como o número de mulheres que não se enquadram no grupo de cotas raciais ser maior que o número de mulheres que se enquadram. Primeiramente, a gente analisou a hipótese primária, H0, onde o número de homens deveria ser superior ao número de mulheres, para que a nossa hipótese fosse aprovada. No caso, a gente definiu H0 como sendo o número de homens menor ou igual ao número de mulheres, que é a hipótese que seria refutada ou não. E a hipótese H1, que é a contraproposta da H0, seria o número de homens ser maior do que o número de mulheres, que é a hipótese que a gente está analisando. Caso o nosso teste fosse favorável, a gente não rejeitaria H0, sendo assim, o nosso teste não teria um sucesso e a gente não poderia afirmar nada sobre isso. Adotando o tamanho da amostra de 977, a gente conseguiu calcular o P-chapéu, onde 508 homens foram amostrados
dentre os 977 alunos analisados. Sendo assim, 52% dos alunos analisados eram homens. O nosso P0 foi definido como 50%, pois, como a nossa amostra era composta de homens e mulheres, ter um número maior que 50% de homens, logo seria o número de homens maior do que o número de mulheres. Sendo assim, a gente pegou o N, o P-chapéu e o P0, colocamos na fórmula do e-teste e encontramos, então, um Z de 1,26. Por uma confiança de 95% e um índice de significância de 5%, era necessário que o nosso Z calculado estivesse com uma área acima de 1,64, o que não aconteceu. Como pode ser observado no gráfico, a H0 estava fora do intervalo de rejeição. Sendo assim, não rejeitamos a H0. Já a hipótese secundária, que foi o número de mulheres que não se enquadram nos grupos de cota racial é maior que o número de mulheres que se enquadram. H0 foi mulheres sem cota racial era menor ou igual a mulheres com cota racial, e H1, mulheres sem cota racial, era maior que mulheres com cota racial. Então, foi realizada uma subamostragem, onde foi observado que na amostra de número de alunos de 977, 469 eram mulheres. Sendo assim, o tamanho da nossa amostra foi limitada a 469. Dessa amostragem, foi observado que 133 mulheres ingressaram nos cursos superiores da UFRA em 2017, utilizando cota racial. Após realizar as contas necessárias, encontramos um P-chapéu de 28%. Jogando o P-chapéu na fórmula do e-teste, encontramos um valor de menos 9,56 para um nível de confiança de 95%. Podemos observar que para rejeitar o H0 era necessário que o e-teste tivesse como resultado um valor acima de 1,64. Sendo assim, não rejeitamos o H0. Como conclusão desse estudo, por um grau de confiabilidade de 95%, não podemos afirmar que o número de homens era maior que o número de mulheres, nem que o número de mulheres que ingressaram na UFLA por cota era maior que o número de mulheres sem cota racial, mas pode ser observado que o número de mulheres na Universidade Federal estava contido no intervalo de 48,9% a 55,1%. Porém, o número de mulheres negras, pardas ou indígenas ficaram entre 8,8% e 47,1%. Segundo o nosso estudo, esse número gira em torno de apenas 28%. Enquanto que um estudo realizado pelo Instituto Buzios, somos 169,5 milhões de brasileiros, dos quais 50,79% são do sexo feminino. Desse percentual, 44% são mulheres negras e pardas, mostrando assim como queríamos que ainda é baixa a representatividade das mulheres negras, pardas e indígenas no ensino superior federal.